Vida longa e próspera comunidade escolar, começando mais um AL Podcast audaciosamente indo onde nenhuma escola jamais esteve. Eu sou o professor Felipe Fraga, diretor da Escola André Leão Poente e o host mediador do AL Podcast. E estamos então hoje gravando o primeiro episódio de 2026. Palmas pra gente aí! E a novidade, então, em 2026, além de que nós voltamos a gravar, né? Não sei quando será o próximo episódio, mas voltamos, é que temos, então, um aluno hoje presente gravando conosco e ainda estamos fazendo testes para inaugurar aqui o nosso estúdio de podcast. Então, vocês vão ver que já temos o revestimento acústico. Apesar de estarmos fazendo por streaming a gravação, estamos presencialmente aqui fazendo testes no estúdio, né? Mas vou deixar então aí os meus colegas, que para quem já assistiu os nossos episódios de podcast alguma vez, sabem que são também os fundadores aí do projeto de podcast da escola, professor Hidalgo e Rodrigo. A palavra é tua, Hidalgo. Fala, galera, estamos aí novamente com mais um podcast, retomando as gravações aqui no nosso estúdio ainda em construção, e vamos para mais uma rodada de podcast. Passar a palavra para o Rodrigo. Aí, gente, uma alegria muito grande para mim estar aqui de volta, né? Tanto eu quanto o Felipe e o Hidalgo também, a gente esteve aqui no começo do projeto, era tudo mato ainda, né? Quando a gente estava aqui. E é uma alegria muito grande, eu sempre tive muito carinho para falarmos sobre os filmes de super-herói do ano passado. Depois o Felipe vai dar mais detalhes. Rayan, por favor. Muito boa noite, meu nome é Rayan, eu sou aluno aqui da escola, fico um prazer enorme de estar participando do podcast da escola. Quem não me conhece, eu sou comediante, trabalho com as redes sociais e fico muito lisonjeado de poder participar do podcast e falar sobre um tema que eu domino, né, que eu sou nerd, acho que dá para ver ele na roupa. Então, como vocês podem ver já aí no banner que está rolando embaixo, mas vou colocar mais em destaque aqui a nossa pauta de hoje. Um tanto quanto atrasado, né? Mas o nosso público já está acostumado quando assiste as nossas gravações, que a gente não fala exatamente quando saem os filmes, mas como nós temos então aí essa verve nerd aí também, os professores, tanto eu quanto o Hidalgo, quanto o Rodrigo, nós vamos falar aí sobre o Superman, então, do James Gunn, e o Quarteto Fantástico, Primeiros Passos. E hoje, então, convidamos o Rayan, né? Porque o Rayan é o nosso aluno comediante, no momento acredito que o aluno mais popular da escola, aí, inclusive, né? O Rayan é pop e, além de tudo, o Rayan é nerd, né? Inclusive, o Rayan, no ano passado, chegou a fazer show na escola, aí, show de comédia aqui na escola, e esse ano fará de novo. O ano passado, ele abriu, então, para o João o Mágico, o show, e esse ano nós vamos ter o Guto Lima, que será o nosso próximo participante aqui no podcast, onde nós iremos entrevistá-lo aí, então, no dia 16 de junho, agora nesse mês que nós estamos gravando, né? Mas então, Rayan, teu primeiro podcast, já gravou podcast uma vez? Eu acho que é o primeiro, acho que o primeiro. Primeiro. Para quem estiver nos assistindo, de repente, ou no YouTube, no canal da escola, ou mesmo num corte nas redes sociais, nós temos vários episódios aí no canal da escola, tanto no canal Escola André Leão Poente, quanto nos canais do projeto de podcast da escola, que é o AL Podcast Studio e o AL Podcast Cortes. Vocês podem encontrar, então, os episódios que nós temos gravados. Nós temos mais de 100 episódios gravados que começaram lá em 2019. Como nós estamos nesse ato aí de tempo, que nós somos professores aí, então nem só dá tempo para a gente continuar gravando. Tem gente que nem lembra que a escola tem podcast, mas então, para quem está sabendo agora, vai lá e procura os episódios que nós temos desde 2019. Cara, mas então, eu queria fazer um adendo que eu abri nas redes sociais aqui, pareceu quem que eles escalaram para falar sobre a Copa, parece, sabe aquele meme do cavalo? Tipo, me apareceu quando eu vi a Virgínia ali, é quando o cavalo tá desenhado, tá ligado? Vai o cavalo de fogo e aparece a Virgínia e o cavalo desenhado. E então aí nós convidamos o Rayan. Hoje vamos começar então os podcasts de 2026 falando sobre o Superman e o Quarteto Fantástico, Primeiros Passos, aí para a alegria do Hidalgo, que eu sei que adora muito os filmes da Marvel e tanto essa fase da DC aí.
Mas então, como o Rayan é o convidado aí, né? É o único aluno da mesa, nós vamos deixar ele falar o que ele achou do Superman primeiro, né? Nós vamos tratar primeiro do Superman. Então, Rayan, vamos deixar você falar primeiro aí o que achou do filme do Superman de 2025 do James Gunn. Os haters do Zack Snyder vão ficar com um taco de beisebol para me atacar nesse momento, mas eu acho um filme muito bom, acho que eu dou uma nota 8,5 de 10. Tá, acho que é muito consistente, principalmente porque a gente volta a ter um Superman que dá esperança, porque tu vai assistir o filme do Zack Snyder, tu tá de sacanagem, cara, o Superman que mata, o Superman que quer exalar masculinidade, quer ficar virilhudo ali na tua cara, mas não é bondoso, o cara deixa mais gente morrer do que salva, tá ligado? Então, ele farma a aura. Ele farma a aura e o professor tá com mais gíria que eu. Ele farma a aura e não salva ninguém, cara, e fode. E o Superman pra mim aquilo que é carisma. O Superman é um cara que tu vai pensar numa figura boa, tu vai pensar no Superman. Aí agora eu acho que combina com a figura boa. Então, esse pra mim é o Superman definitivo. E traje também achei maravilhoso. Trilha sonora achei incrível. Acho que finalmente podemos contar com o Superman definitivo. Atuações acho muito boa. Trilha sonora boa, já falei. Roteiro eu acho bom. Tá, o roteiro eu acho bom. Tem aquela questão também que é bem genérico, né? De ser o vilão que é a cópia do herói, que dá, no final vai dar um pau no herói. Mas eu acho a questão da luta muito inteligente, tá? O Superman não ganha na simples força. Ele usa as coisas como sua... Esqueci a palavra, mas, por exemplo, ele tem a Kryptonita também eu acho muito bem explorado. Acho que a questão lá do Lex Luthor tem aquela organização lá onde ele guarda às vezes a namorada dele, bem engraçado. Que é tipo as cadeias onde ficam os inimigos dele. Mas ele guarda as vezes dele, tá ligado? Então... É um multiverso de bolso que chamam, né? Isso? Um universo. Mas, tipo assim, o Superman lá, o Homem de Aço, do Zack Snyder, tipo, foi um filme que tu não gostou de assistir ou tu só prefere essa versão do James Gunn? Eu não gosto de assistir. Tanto que eu não consigo reassistir, tá ligado? Porque quem não conhece o Superman vai assistir aquele filme, vai achar que é um Dragon Ball e vai gostar, porque só é porradaria, ele é muito bonito de se ver. Mas tá, no final o Superman mata, aí tu vai dizer, ele aprendeu com o que ele fez, né? Aí tu vai lá, chega lá, Batman vs Superman, ele mata de novo, cara. Ele tem uma vez que ele pode salvar todo mundo, ele deixa o bagulho explodir, todo mundo morre e o cara não faz nada. Eu vou coringar aqui, daqui a pouco. Bom, vamos aproveitar então, porque eu sei, como eu trabalho há muito tempo com o Hidalgo, eu sei que ele tem uma opinião bem diferente da tua em relação à versão Zack Snyder, né? Snyder Cut. Pega fogo aqui hoje. E Superman, né? Então vamos deixar aí o Hidalgo falar o que ele achou desse Superman, do James Gunn. Cara, o Superman novo não é pra mim, é pra uma geração como a do Rian aí, Superman otimista. Rayan, desculpa. É mais otimista, que ele quer ver esperança, e eu acho que, talvez a minha idade, eu sou mais sad, depressivo, a versão do Zack Snyder é melhor, porque é mais adulta e trata com questões que eu acho que uma divindade como o Super-Homem iria ter se tivesse no nosso mundo. Mas sim, realmente, divertido, ele não é assim, pipoca como é o novo Super. E o novo Super, esse Super do James Gunn, pra mim o filme ficou parecendo um Super Amigos. Uma energia de Super Amigos, assim, uma coisa mais leve, mais episódica. E o Superman ficou meio coadjuvante do próprio filme. E isso me incomodou. Mas aí que tá. Por que eu tenho tanto um hate na versão do Zack Snyder? Porque aquele Superman do James Gunn, o Superman é assim, entendeu? Sim. O primeiro Superman foi pro cinema, é o Superman do Christopher Reeve, e o Superman é assim. Não, mas tem várias versões. Sim, mas esse Superman do Snyder, ele tentou reproduzir o do Injustice lá. Que é o Superman que a Lois Lane morre, ele surta e mata todo mundo. Só que nem isso ele conseguiu reproduzir. Sim, eu entendo tu gostar da questão que ele é mais sério e tal, só que quando a gente tá falando de Superman, do personagem Superman, que representa o Superman é a versão do James Gunn, entendeu? Mas agora, se tu quer uma versão mais séria por questão de preferência, sim. Total, mas tipo, o personagem representado é o do James Gunn. E outros trabalhos do Zack Snyder, tu curte, tipo assim, você chegou a assistir o Madrugada dos Mortos... Cara, a pegada 300, gosta de 300, por exemplo? Eu acho 300 interessante, mas qual é a pegada que me irrita do Zack Snyder? Por exemplo, a Liga da Justiça do Zack Snyder. O filme tem 4 horas. Se tirar a câmera lenta, o filme tem 2 horas.
Então, Sim, tipo assim, bastante é muito excessivo. Toda vez que a Mulher Maravilha aparece, tem um grito desgraçado no fundo, que é muito desnecessário. A mulher gritando lá no fundo, tá ligado? Mas É o tipo, vício o primeiro narrativo. filme do Mulher Maravilha. Não é ele que dirige, né? Mas tem toda uma estética. Primeiro Mulher do Maravilha eu Zack acho muito Snyder. bom, menos o final, que eu acho bem. O final eu acho bem pai. Rodrigo, o que achou desse Superman? A gente foi ver no cinema junto, inclusive, né? Vimos sim, vimos a sessão dupla, né? Primeiro com o Superman e depois com o Quarteto. Então, eu gostei do novo Superman, do David Corenswet. Vi que esteve entre as 10 maiores bilheterias do ano passado nos cinemas, né? Ou seja, teve uma aceitação boa por parte do público. Não é muito difícil também. Verdade, também não é muito difícil. Como é um filme dirigido pelo James Gunn, que já tinha cultivado também a sua tradição com os filmes dos Guardiões da Galáxia pela Marvel, né? Então a gente já sabia que tinha aquele equilíbrio entre muita ação, um bom toque de humor. Gosto das atuações do David Corenswet e da Rachel Brosnahan como Clark Kent e Lois Lane, né? Gosto das interações, aquela cena daquela DR que eles têm logo no início do filme, achei boa, achei bem elaborada. Gosto também da introdução dos demais personagens que vão formar a Liga da Justiça. O Metamorfo achei muito interessante. Gostei da atuação do Nicholas Hoult como Lex Luthor também. Essa aí é sensacional. Ele ganha até mais que o David Corenswet, né? Sim, o cara é um excelente ator. Não, ele ganha também mais o salário. Também. E ele já tinha sido fera naquela série de filmes da Marvel, X-Men Primeira Classe, né? Que Sim. Os X-Men ainda jovens e tal. Então, eu acredito que foi uma soma de fatores que, no meu ponto de vista, deu mais certo, apesar de eu gostar também do Homem de Aço do Zack Snyder, de 2013. Gosto daquele filme, só que depois, quando houve os filmes seguintes, quando houve a Liga da Justiça, que o Zack Snyder tinha começado a dirigir, mas aí se afastou por uma tragédia pessoal e aí entregou por até esqueci o nome do outro cineasta que finalizou. O resultado não foi nada bom, mas aí depois foi lançada a versão dele que eu achei interessante. Joss também, Whedon. né? Pra te ter ideia, por que eu tenho o preconceito também com o Zack Snyder, ele queria, nessa finalização do universo, ele queria botar como vilão final o Flash Reverso, tá? No plano final dele das outras continuações da Liga da Justiça, e no final todo mundo ia morrer praticamente. Isso. E aí, a questão que mais me irrita é que ele queria dar explicação do qual era dos kryptonianos, ele queria transformar os kryptonianos queria transformar todo mundo em alien, ou todo mundo em alguma explicação. E tem coisas que não precisam da explicação. Tipo, no primeiro filme ele quase que não fez o Superman voar. Sabia? Ele queria deixar algo fisicamente possível. A questão de quando ele salva a Lois Lane, eu acho muito bom aquela parte de que ele salva tecnicamente, fisicamente um pouco mais correto do que dos filmes do Christopher Reeve, por exemplo, que ele pega a Lois Lane que a pessoa morreria. Mas a questão que tu falou nos outros filmes, por exemplo, a Liga da Justiça do Joss Whedon é terrível. É terrível. E a do Zack Snyder é um filme legal. Só que tem gente que considera esse filme uma obra-prima e uma obra-prima pra esse filme não dá, não. Mas tu era favorável ao Snyder Cut? Com certeza, total. Mas e o Snyder Cut tu gostou de assistir? Eu gostei, mas eu não colaboro com ser uma obra-prima e não colaboro com as 4 horas de filme. E pra mim era um filme medíocre. Mas mesmo a versão do Snyder Cut, no caso. Sim. A do Joss Whedon é terrível pra mim. Mas é mais assistível do que a do Snyder Cut. Tu acha melhor? Não acho melhor. Acho o Snyder Cut muito melhor. Mas, tipo, se fosse... Como eu não tenho, por exemplo, tanto tempo, eu acho que eu veria... Como é um filme qualquer coisa, é um filme que irrita. Tipo assim, se tu for pelas coisas que tu sabe do filme, pelo machismo que ele queria fazer... e ele queria fazer o racismo lá com a ator do Cyborg, é terrível. Eu odeio esse filme. Mas, tipo assim, se tu for só assistir pelo filme, ele é qualquer coisa. Ele é bem ruim. Então, tipo, ele é mais passável do que tu assistir um filme de 4 horas, por exemplo, entendeu? Tu acha o Snyder Cut cansativo, então, por ser muito longo? Não, eu acho que assim, eu entendi a parada que o Zack Snyder queria passar, eu acho que é um filme bom, só que ele se passa na câmera lenta, por exemplo. Ele transforma num filme muito longo porque, eu sou visionário, eu sei que ele sabe o que ele tá fazendo, por exemplo, Caçador de Marte tá lá pra quê? Tá ligado? Pra nada. E ele aparece só na versão do Snyder Cut, Sim. né? Não, mas não era pra ser o Lanterna Verde.
A DC mandou tirar a Lanterna Verde. Pois é. Era o Lanterna Verde que era ali. Ele mandou tirar. Daí ele usou o Caçador de Marte. Mas mesmo na versão do Snyder Cut, no caso, eles No trailer não tinha do Josh Whedon. O Snyder Cut. Não, o Joss Whedon cortou tudo do filme. Era pra ser. Tanto é que tem gravação do cara. Eles Tipo são assim, a gente vai deixar de fazer o Snyder Cut, mas tem que botar o Caçador de Marte. Assim. Não pode usar o Lanterna Verde. Ah, Essa foi a questão. Mas aparece um dos lanternas mortos lá. Só no começo. Né? Sim. No começo, Aí eu comecei- E depois no final também, eu sei o que eu tô falando. não tem muito a ver com a nossa pauta aqui, mas tá rolando a série dos Lanternas Verdes da HBO. Ainda não e tal. saiu. Ah, não Não saiu. Né? ainda. Mas tá, visualmente tá triste. É, tu viu o trailer? Então, o que tu achou? Cara, aquela coisa, qualquer coisa, não, também, eu acho que vai ser muito filler, porque como a Warner DC vai ser vendida em breve, tá em fase de venda, eu acho que tudo vai mudar daqui a pouco, dependendo do comprador. Tem chance de tudo. Se for pra Paramount lá, vai ser outra pegada, assim, entendeu? A minha... Vai ser o Alan Stone da DC. Cara, a minha opinião sobre o Superman do Gunn, né? O que acontece? Eu sou conhecido por ser bem isentão e ficar em cima do muro sobre as coisas, mas eu sempre tento valorizar tudo, né? Então, assim, eu gosto de assistir a maioria das produções culturais de super-heróis quando tem alguma qualidade envolvida, né? Não um Venom da vida, que daí já não tem qualidade nenhuma, né? Ou aquele Mulher-Aranha. Não. Né? Madame T. Madame T. Madame T é o pior filme que eu já vi na minha vida. Assim, quando não avacalha, como a Sony faz, né? Porque não avacalha, tanto o Venom quanto Morbius também. Não, Morbius. E saiu ano passado. Tem saiu outro, o aquele Caçador. Caçador. Né? É o Craven. Craven. Não, e os caras tinham tudo pra fazer um filme no mínimo medíocre, cara. Aí esses não tem nem como assistir inteiro do início ao fim, assim, alguns eu comecei e nem terminei, eu tava fazendo outra coisa, assim, deixei rolando na TV, né? E eu que vi todos esses no cinema. Mas agora já tanto esse do James Gunn quanto lá o Homem de Aço, né? Eu gosto dos dois filmes, gosto muito das duas versões. Adoro assistir o Homem de Aço até hoje, né? Do Snyder Cut, né? Então o volta e meia eu coloco pra assistir, assim, porque eu gosto das duas estéticas, né? Na minha opinião, inclusive, elas poderiam coexistir quando os filmes de herói começaram a caminhar para aquela coisa do multiverso, né? Tanto que na Marvel começou a utilizar o multiverso, e a DC também no filme do Flash, que também tinha coisas legais, mas de certa forma era um desastre de roteiro, pelo menos, né? E de produção, porque tem uns efeitos lá também que, meu Deus do céu, né? Mas eu achava que ia caminhar para isso, né? Então eu achava que poderia coexistir tanto a versão do Zack Snyder quanto a do James Gunn, e eles inclusive poderem se encontrar em alguns momentos, assim, né? Mas eu acredito que os dois têm bastante qualidade, assim, tanto o Homem de Aço, gosto do que o Zack Snyder faz, mas reconheço que ele tem muitos exageros, tanto visuais, assim, quanto no roteiro, mas o Homem de Aço eu acho que bem redondinho, assim, sabe? Eu acho que pra visão que ele quis colocar, ele é um filme muito bem feito do início até o fim. Mas por quê? Porque o vilão é muito bem desenvolvido. Bom, a gente tem episódio aqui no L Podcast mesmo falando sobre isso, onde vocês podem assistir lá mais a minha opinião sobre isso, e inclusive a do Hidalgo também, e do Rodrigo Rayan ainda não fazia parte do projeto na época, né? Até porque ele era bastante jovem, né? Se a gente for ver. Nem tinha nascido. Já tem 7 anos isso, né? Então o Rayan era bem jovem, né? 9? Olha 8. Aí. Então, essa versão do James Gunn eu gostei bastante, me diverti muito assistindo, vi 2 vezes no cinema, fui com a minha esposa, depois fui com o Rodrigo, como a gente mencionou, assim, e me diverti muito porque eu gosto de filme de super-herói, né? Principalmente porque eu tenho um trabalho que é bastante estressante, assim, e eu gosto de ir no cinema lá para poder gostar do que eu tô vendo, né? Então eu gostei bastante essa visão, né? São duas visões totalmente diferentes, como o Rayan colocou lá, no Zack Snyder era uma visão mais de Superman Justice, né? E do James Gunn já é mais aquela versão ali de fases do quadrinho, né? A única coisa que me fez não gostar um pouco, mas não estragou o filme do James Gunn, é que ele pesa muito a mão na comédia. Então, além de ele pesar a mão na comédia, né, ele coloca ali, principalmente o Lanterna que tem ali, como é que é o nome do personagem? Eu acho ele sensacional. Né? É muito divertido, eu gosto também, sabe? Só que eu acho que ele exagera na comédia.
E no fim das contas, se a gente for analisar, o Homem de Guy Aço Gardner. é um filme do Superman, do Homem de Aço, né? É Mas que agora, esse filme do James Gunn, ele é mais um filme de equipe do que um filme do Superman. Né? Eu discordo, eu acho que é um filme do Superman. Mas uma Eu coisa. acho que é o filme do Crypto. Eu acho o Crypto sensacional. O filme do Crypto. Mas uma coisa que eu Tirar acho. o Crypto estraga o filme. Que já acho que já mostra um pouco do que o Zack Snyder começou errado, que o nome do filme não é nem Superman, é o Homem de Aço. E é o primeiro filme do universo que ele tentou criar. Então ele já tentou vender uma imagem de algo que ele não estava conseguindo criar. Mas eu acho que os dois têm vícios. O Zack Snyder tem os vícios dele e o Sim, James Gunn também. sim. Tanto é que o James Gunn levou os vícios dele lá pro Peacemaker, lá pro Pacificador. Sim. É muito viciado as coisas de James Gunn. Assim. Sim. Tanto que a segunda temporada de Pacificador tem umas polêmicas aí. Mas uma coisa que eu acho que se vocês já viram Halloween? Não. Halloween, filme? 1978. Sim. Então, vocês já viram? Não vi. Você nunca viu? Então, eu acho que tu vai entender o que eu tô falando. Já viu o remake Sim. do Halloween? Tem Já mais viu a um. continuação do remake? Sim. O de 2009? Aham. Halloween 2. Halloween é 2H2. Sim. Zack Snyder é fã desse filme. É o único ser humano que gosta desse filme. Esse filme, cara, é doentio. Esse filme é... Eu assisti o 2, vamos ver. O Halloween de 1978 é uma obra-prima no terror. Agora, o remake, o John Carpenter é maravilhoso. Agora tu vai ver o remake e já tentam explicar o que o Michael Myers é. Só que o Michael Myers, a graça do Michael Myers é criar uma criança que mata sem querer do mal, porque ele realmente é uma criança Mari. Não. Só que aí no remake já tentam botar uns traumas de passado. Aí vem um segundo filme, do nada o cara começa a meter um cavalo branco nessa tela com uma mulher e tipo, o que esse cara tá fazendo? E o Zack Snyder gosta desse filme. A única coisa que eu considero assim, é que essa versão do James Gunn, né, ele puxou muito mais para próximo do que são os filmes da Marvel e de uma fase da Marvel. Assim, eu preferi que ele tivesse começado com calma, desenvolvido, podia ter o Superman, mais o Krypto ali, só que eu acho que botar porque de certa forma é o filme de origem, ainda que ele não tenha contado desde o início, ele vir lá de Krypto e tal. Mas tem muito personagem e muita piada no meu... Eu gostei, mesmo assim eu gostei, né? Mas eu acho que ele pesou a mão na piada e na quantidade de não personagem. é um filme de origem, sabe? Não é. Ele já não é vendido como filme mas de origem. Mas eu gostaria que fosse. Sim, ele já é vendido como filme que já é pra tu entender que o Superman já estaria há um tempo, já estaria há 4 anos. Já tá agindo como Superman há 4 anos, já tá na equipe. Bem, né? Ele consegue fazer Sim, isso bem. E é uma coisa que ele faz bem, não é igual, tipo... Eu sou muito fã do Homem-Aranha do Tom Holland, pra mim é o meu favorito. Mas eu entendo que tem a questão que muita gente perdeu o desenvolvimento dele e que ele mal teve o desenvolvimento. Mas qual que é a questão que eu ia falar? O James Gunn, ele opera muito na... eu acho que ele vai fazer isso muito bem, porque o filme do Cara de Barro vai ser um filme de terror. É um filme mais 18. Então ele sabe o tom que ele tá fazendo. Por exemplo, o filme do Superman é desse tom, mas o filme do Cara de Barro não vai ser desse tom. Vai ser o filme adulto. Vai ser filme de terror. Sim. Então, eles permitiram que cada cineasta desenvolvesse a sua própria visão. Então ele sabe que cada herói, cada filme que ele vai produzir, ele sabe que cada herói tem seu tom. Então, eu acho que eu acho que o Batman dele vai ser mais quadrinho, tá? Eu acho que o Batman dele vai ser aquele Batman da Super Família lá, que ele tem o Batgirl, o Robin, todo mundo junto. Ele, tem o Bat negócio de tubarão, sabe? Eu acho que ele vai ser esse Batman mais resenha, mas ao mesmo tempo vai ser um Batman sério, entendeu? Eu acho que ele vai saber operar muito bem nessa questão dos tons dos personagens. Mas o que eu vejo, assim, tipo, a crítica mais especializada de cinema mesmo, o que eles colocam, assim, é que colocar outros personagens tirou tempo de tela do ator que faz o Superman, entendeu? Qual é uma das críticas que eu vejo que se coloca muito, assim? É que ele não conseguiu diferenciar a atuação dele como Clark Kent do Superman, o que o Christopher Reeves fazia muito bem, tinha até questão de postura e tal, mas eu não acho que não é culpa do ator do Superman, é culpa de que ele teve menos tempo de tela, porque eles colocaram outros personagens, entendeu? Ainda que os personagens sejam muito bons, assim, né? Só que, pra mim, que o filme fosse mais longo, então eu achei que a quantidade, é muito personagem em tela pro tempo de duração. O meu argumento contra essa opinião é que
ao mesmo tempo que os personagens tiveram... Eu acho que pra mim eles tiveram um bom tempo de tela, porque ao mesmo tempo o Superman a gente já conhece. Então ele já nos traduz um Superman que é o bondoso, que é o Superman Mas que a gente não já aquele conhece. ator interpretando, Exatamente, né? sim. Mas a gente tem que conhecer os personagens que estão no filme, assim como o Senhor Incrível, o Guy Gardner, porque é a primeira vez que eles estão aparecendo. Então a gente tem que conhecer como eles são, por que o Guy é otário, mas o Guy sempre foi um otário nos quadrinhos, mas essa é a questão divertida dele. Ele sempre foi uma boa pessoa. A Gavião lá, ela é chata pra cacete, mas ela é boa no que ela faz. Então eu acho que é necessário esse tempo de tela que eles tiveram para eles serem desenvolvidos juntos, para no final do filme a gente conseguir se importar com o que aconteceu. O que eu preferia que fosse assim, ó, se o filme do Superman podia ter o Superman, podia ter o Krypto, né, e podia ter muito mais tempo de tela do Superman no embate com o Lex Luthor, né? Porque o ator do Lex Luthor é excelente também, a atuação dele é muito boa, só que ele também ficou prejudicado nessa. E poderia já ter um segundo filme, então, onde a equipe que aparece ali, que seria a Gangue da Justiça, no caso, ela tivesse muito mais tempo de tela e o Superman fosse só coadjuvante. Entendeu? Mas aí se fosse separado em 2 filmes, eu acho que ficaria muito melhor. Mas é que aí isso já tá acontecendo, não sei se vocês viram os últimos vazamentos do Superman Man of Tomorrow. Sim. Vocês viram vazamentos que o Lex Luthor tava literalmente com a armadura? Com a armadura. Isso aquilo ali é sensacional. Tudo que tu falou agora, tipo, isso vai acontecer nesse filme. A terceira de tela vai ser Superman e Lex Luthor. A premissa desse super... O problema, pra mim, entendi que é pipoca, é legal, não é pra... Não conversa comigo, mas toda a premissa é uma comédia. O vilão é o clone dele, que é uma coisa meio, né, clichê. O Krypto tá toda hora ali salvando o Super, assim, que é meio comédia. A premissa da família dele, o pai dele mandou ele pra Terra pra criar um harém. É tudo meio cômico, assim, não tem nada sério, nada sério. Tipo, o Lex Luthor, que é o vilão super inteligente, guarda, às vezes, namorada no universo de bolso. Eu acho que... Poxa, esse é o vilão? Que depende da forma que tu interpreta, porque, por exemplo, se tu pega uma parte, uma frase do filme, aí tu começa a olhar o filme com outros olhos. Porque quando ele fala que talvez ser punk rock é tu ser gentil e ser uma pessoa boa e gostar de todo mundo, dar uma chance pra todo mundo, é tu ser punk rock, não tu ser uma pessoa brava, fugida assim na cabeça. Quando tu reassiste o filme com essa frase na cabeça, tu começa a levar e aquilo que o filme retrata, com o Homo, ele trata todo mundo bem. Tem uma cena que ele salva até um esquilo do monstro caindo lá. Tu retrata essa frase com o filme e tu consegue reassistir o filme muito mais interligado com o filme, entendeu? Eu só consigo ver o James Gunn falando isso, porque é ele que gosta de botar música de rock na série, no filme. Ele faz toda a obra dele está associado à música, intrinsecamente ligada à música, a rock antigo, progressivo e tal. Eu acharia isso um problema, tá? Eu acharia isso um problema com o James Gunn, mas eu só não critico a trilha sonora porque ele colocou a trilha sonora oficial do Superman no filme. Ele colocou uma lembrança só ali, não é? Não, ele colocou no início, nas cenas de batalha. Sim, não é a trilha sonora. É a trilha sonora. As músicas não consigo gostar também. Não, é bom, mas é mais do James Gunn. Assim, sim, mas o Zack Snyder é mais do Zack Snyder. Quando o foco é no Superman, a trilha sonora é do Superman oficial lá de 1900 e pouco. É aquela trilha sonora. Que a trilha sonora, principalmente as músicas, é uma escolha muito pessoal mesmo de direção, assim, e tal, né? Mas isso é a coisa que eu mais gosto no filme, é essa good vibe, assim, sabe? O Superman, ele sempre foi mais assim, né? Então, ele é conhecido como o herói escoteiro, né? Então, o herói que ajuda todo mundo e tal, né? A questão é o artifício pra mim. O artifício de deixar um filme carismático trazendo uma música popular ou uma música que encaixa no contexto da cena. Isso é um artifício que ele usa. Sim. Em tudo que ele faz, e absolutamente tudo. Tá ritmo. Mas o que ele tenta passar também é que com o Superman, cara, é que ele tenta vender como se fosse... Fala aí que eu vou tentar lembrar o que eu ia falar. Que ele tenta vender. Continua aí. Tá. Não, mas isso que eu tava colocando, o que eu mais gosto é essa coisa do, tipo assim, de tu ser... que a gentileza é o novo punk rock, né? Isso aí que a gente né? Isso realmente, assim, ele coloca ali um
ponto de vista como diretor, assim, mas para mim o Superman sempre foi isso, né? Essa coisa de ajudar as pessoas, né? Sim. Então hoje a gente vive num mundo assim onde as pessoas estão brigando por qualquer coisa. O filme, né? Estão aí na internet se xingando, né? Eu ia falar então isso. realmente eu acho que é revolucionário tu tratar as pessoas com gentileza, sabe? Isso é a coisa que eu mais gosto. Ok, filosofia. mas o Super-Homem é mais que todo mundo, e no filme ninguém respeita ele. Sim, mas é Ninguém porque... respeita ele no filme, pô. Sim, E mas o Super-Homem... o negócio dele no filme é que ele se considera humano. Ele não quer se considerar mais do que das pessoas. Não, Essa é uma mas... coisa que eu gostaria de colocar, e uma diferença essencial que eu achei entre as versões do Zack Snyder e a do James Gunn. No filme Homem de Aço do Zack Snyder, eu percebi que a imagem de uma cena, principalmente quando ele está no espaço, é muito parecido, inclusive a posição dele estar com os braços Ele abertos, tenta muito mesclar com parecido Jesus Cristo. com Jesus Cristo. Enquanto a versão do James Gunn, ela mostra um cara que mesmo tendo superpoderes é mais vulnerável. Tanto que logo no início do filme parece ele chegando naquela região O início do filme ele apanhando. assim, ferido, né? Sendo resgatado pelo Krypto e tal. Isso foi uma coisa que eu achei interessante. Um lado que eu não tinha visto ainda ser explorado, da própria vulnerabilidade de alguém que tem superpoderes. E a questão de ser artificial é porque também esse é um filme que se vende muito mais como quadrinhos do que o filme do Zack Snyder, porque o filme do Zack Snyder tenta ser mais real, tenta ser fisicamente mais possível, mas o filme do James Gunn, ele é pra ser um filme que tu nunca vai ver um cara de capa, com a cueca por cima da calça, salvando segurando um bagulho de milhões de quilos, entendeu? Ali tu vai ver porque é isso que ele tá vendendo. É que eu acho que saindo um pouco desse novo verso do Zack Snyder. Tu pega o Christopher Reeves lá. Sim. Aquele cara na tela, ele tinha um respeito e ainda assim se mantinha com... Dava pra ver que ele era alguma coisa a mais do que um humano. Eu não gosto dessa régua baixa pro Super. Ele é diferente, ele tem que ser diferente. Pra mim, ele tem... Chegou o Super, o cara tem que dar um passo pra trás. Ó, chegou o Super, todo mundo... Peraí, tipo, eu não gosto disso. Assim como eu não gostava do Homem-Aranha da Marvel quando tinha o Senhor Stark. Cara, ele é Homem-Aranha, pô. No roteiro ele era conhecido pelo público há 3 anos, se não me engano. Né? Não, mas os outros, a gangue da justiça chega lá... Eles eram mais respeitados. Nem aí pro Super-Homem, né? Só faltou... Sai aí, cara. Com licença. Sabe? Eu não imagino uma cena, por exemplo, saindo do Zack Snyder com Christopher Reeves, onde alguém ia ignorar a presença daquele cara. Tipo, não, peraí, ele chegou, todo mundo para quieto. Eu acho que diminuiu muito a figura dele, assim. Exatamente. Ele teria que ser e não precisa ser a divindade, né? Ou salvador, messiânico, como o Zack Snyder colocou na versão dele. Mas ele não pode ser um humano punk rocker. Tipo, isso daí não. Mas não. É aí que tá, todas as vezes que o Superman em si, ele tem esse tipo de pensamento, ele tá corrompido de alguma forma, entendeu? O Superman em si, mas ele vive nesse consentimento. É que não é o pensamento, daí não, tudo bem. Quando ele tem esse pensamento, ele tá soberbo no Zack Snyder, inclusive no Batman Super-Homem, melhor o Lex Luthor de cima pra baixo, assim. Sim, mas daí é a visão que o Snyder quer passar. Sim, tá, ok, mas a questão não é a visão dele pra ele mesmo, mas como a tela, a perspectiva de quem tá gravando vai botar ele em cena com as pessoas respeitando ele na cena. Sim, só que ele já quis vender, eu acho que essa questão de ser... não ser tão respeitado, porque eles querem passar com essa visão do Superman se considerar tão humano quanto a gente, porque o Superman quer se considerar humano, ele quer viver o dia trabalhando, errando, porque é isso que um humano faz, essa é a frase, esse é o dilema que ele se vende. Então, o filme já começa com ele apanhando, pra tu ver que ele é tão vulnerável quanto a gente no dia a dia. Sim, e outra não gosto dessa ideia. E outra coisa que... Qualquer um herói menos o Superman. Assumir que é a tua opinião. É isso pelas pessoas, o próprio Superman no filme do James Gunn, ele é criticado porque o próprio Lex Luthor vaza aquela mensagem que os pais kryptonianos do como é que o nome dele é? Kal-El, né? Kal-El. Do Kal-El dizem que ele tem que conquistar a Terra. Aí, claro, isso acaba não ser um herói, ser um exemplo, mas sim conquistar a Terra, subjugando todos os outros ferrados. Isso é uma parada que eu acho que tu podia usar como argumento para criticar o James Gunn, porque isso foi ele que inventou. Isso, uma coisa que não tinha, mas que mobiliza a crítica das outras pessoas em relação ao Superman. Entendeu?
essa premissa de fazer um harém também, tipo, uma coisa, cara, é que tá, pra mim, o Super-Homem é uma divindade, e o pai dele é acima dele, é um negócio que eles veem, aí o cara, pô, vai lá, cria um harém, pega quem tu quiser, povoa lá e tamo junto. É que essa visão que aparece do Jor-El, né, que é o pai do Superman, no caso, ali, ela é muito mais parecida com o que o Zod queria com a Terra, né? É que tem um ponto... Não, o Zod criou o Codex pra manter a população de Krypton Krypton viva, ele queria manter tudo que tem das informações do povo dele. Ele era um idealista que... Mas ele queria formar a Terra para ficar uma atmosfera para os kryptonianos. Sim, como o kryptoniano superior. Ele tinha o pessoal da Terra que morresse. Ele tinha a visão que eles eram superior. Ele tinha essa visão. Sim, mas isso que eu digo, ali naquele vídeo, o Jor-El tem muito mais uma visão parecida com a do Zod. Entendi. Sim, tem um ponto... Não, porque... Pelo menos eu li aquele livro que é Krypton, né? E naquele livro o pai o Jor-El, o pai do Superman, no caso, ele é só um cientista, assim, né? E ele tem uma outra visão política mais pacifista, assim, né? Tanto que no início do filme também, lá do Homem de Aço, também não mostra ele dizendo, assim, que o filho tem que ir lá e dominar a Terra, é mais uma coisa que o Zod quer fazer, né? Sim, então, mas tem um ponto de vista que talvez tu possa ver, não é o que eu vejo, tá, também, mas é um ponto de vista que pode acabar sendo visto, talvez o James Gunn acabe confirmando isso futuramente, que não é que o pai dele quis mandar ele para dominar o mundo, para ir destruir o mundo e para só cultuar, mas é que lá em Krypton eles já têm uma visão que eles são muito superior, e então para eles aquilo é normal, e não é que a gente somos simples coisas que não importam no universo, mas que a gente é muito inferior nessa questão de superpoder, e que ele queria cultuar e aumentar, né, a questão kryptoniana para não perder a raça e permanecer. Só que não é que ele quis mandar e falar para ele matar todo mundo, etc. Não, porque na visão deles, dos kryptonianos, é isso, entendeu? Não, mas aí no vídeo ele tá querendo implementar a ditadura, né? Sim. Que ele faça, né? Mas só pra gente poder finalizar e poder ir pro Quarteto Fantástico, então... Bora. Eu acho que as duas visões deveriam coexistir. Eu também sinto falta, assim, o que eu converso muito com o Hidalgo, que eu concordo com ele nesse sentido, é que esse Superman, apesar de eu achar que foi excelente, tecnicamente é muito bem feito, eu gostei muito de assistir, eu acho que ele ficou muito próximo ao que a Marvel faz. Então hoje a gente tem esses filmes de heróis, assim, que são todos cheios de piadinha e tal, né? E tem gente que gosta de um filme mais sério, né? Como era lá o do Christopher Reeve, como o Homem de Aço também, né? Então eu acho que passa a fazer falta esses filmes mais sombrios, digamos assim, né? E aí, por isso que eu gostava disso do Zack Snyder, apesar de que o Zack Snyder tinha os seus exageros. Mas eu acho que vai fazer falta. É aquilo que falam da Fórmula Marvel, de não sei o quê, mas eu acho que a questão é que a Marvel, obviamente, se perdeu. Por isso que ela tem essa fama de ser a Fórmula Marvel e todo mundo falar que é filme engraçadinho, não sei o quê. Mas se vocês forem considerar, se a Marvel estivesse levando a sério naquela época onde tudo estava se perdendo, Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa é um filme seríssimo. O Guardiões da Galáxia tem um tom cômico do James Gunn, mas quando a mensagem que eles querem passar é uma mensagem muito triste. Igual agora com o filme do Cara de Barro. Vai ser um tom completamente diferente. Volta Pra Casa que tem os três do Homem-Aranha. Sim, só que a visão, a principal coisa do Sem Volta Pra Casa pra mim não é os três Homem-Aranha. Óbvio, é sensacional e tal. Só que aquilo que acontece com o Peter Parker é muito o Homem-Aranha. O Homem-Aranha deixa de viver a vida dele pra salvar todos que ele ama. Não, a temática realmente é muito séria, mas o que a gente diz é que é muita piadinha em si. Sim, mas aí público, isso entendeu? depende do diretor e do filme. Com certeza. Não, mas é que isso, tipo assim, ó, o James Gunn foi escolhido por uma imposição de estúdio que queria filmes mais próximos que a da Marvel. Tanto que ele era da Marvel, eles trouxeram pra isso, entendeu? Mas eu também acho uma coisa ruim. É bom, não é ruim? Não é que só que a gente acha que deveria existir a outra visão também fazer um filme que seja só sério, não precisa ter piada. Tem um filme eu não gosto, acho um filme bem ruim, mas talvez tu ache interessante, que é Brightburn, que é um garotinho que tem superpoderes. Cara, daí ele ele é literalmente ele é mal feito, mas ele é literalmente a ideia de qual que seria se o Superman fosse do mal. Ele é produzido pelo James Gunn. Mas saber disso. Ele é como se seria se o Superman realmente fosse do mal. Sim, pena que o filme ele é mal escrito e também ele é um filme também mal produzido, assim, porque até a grana que eu acho que gastaram nele também é bem pouca, assim, né? Mas ele foi mal escrito e bem mal produzido, mas a ideia realmente é excelente, assim, né? Só que daí ele é um filme de terror, né? Daí, mas não é isso que a gente quer. Mas vamos pro Quarteto Fantástico, pra gente não
se delongar muito Já aqui. deu o quê? 40 minutos de Superman? Acredito que sim. Para minha hora, né? Vamos falar um pouco de Quarteto Fantástico. Então, com o Quarteto Fantástico aí, vamos deixar o Rodrigo começar falando o que achou do Quarteto Fantástico. Então, Rodrigo, como tu falou menos aí na nossa discussão, a gente vai te dar essa honra de falar mais. Né? Sem problemas. Então, eu sei que eu também vamos discordar nesse ponto. Eu gostei do Quarteto Fantástico. Eu penso que comparado às versões anteriores do filme, principalmente de 2015, que foi uma catástrofe, né? Eu achei que foi muito boa, que foi muito bem executada. Gostei do mundo retrofuturista que o Matt Shankman, que é o diretor, concebeu, né, como uma terra alternativa e se passa na década de 60. Achei que foi muito bem feito. Gosto do elenco, gosto do Pedro Pascal, gosto da Vanessa Kirby como Sue Storm também, os outros dois, o ator que interpreta o Jonathan... Não, Eamon Moss Baccarat, se não me engano o nome dele. E não, também o cara do faz Stranger Things, né? Esse é do The Bear. Isso, exatamente. E também o que faz o Johnny Storm, né? O do Stranger Things. Gostei bastante. Eu acredito que, para mim, o filme funcionou bem. Teve um desenvolvimento regular. Gostei do Galactus, achei bem ameaçador, né? Então, também para mim, assim como o Superman funcionou, acredito que este Quarteto Fantástico mais recente também deu certo. Foi um filme que eu achei bastante divertido, foi um filme que não me cansou em nenhum momento e que eu curti bastante assim, ter assistido no cinema. Como eu disse antes, a gente foi ver junto também no cinema, né? Exato. Cara, o Quarteto Fantástico, se a gente for comparar realmente com o que veio antes, assim, né, ele é um filme muito superior, né? Até porque os anteriores foram bem mal feitos, assim, né? Tanto os dois lá dos anos 2000, quanto aquela versão com o Michael B. Jordan lá, então na comparação ele é muito bom, né? Eu lembro que ele tem ali um CGI com o bebê, né? Que daí ali ficou bem estranho, assim, ajudava para ter feito um pouco melhor, apesar de que é melhor ter um bebê mal feito de CGI do que um bebê no set de filmagem, né? Então isso aí é uma coisa passável, assim, né? Eu acho que o filme é muito bem feito, muito bem atuado, assim, apesar de que tem um pouco do desgaste da imagem do ator que faz ali, então o senhor Elástico, o senhor Fantástico, né? A gente até estava falando sobre ele, o Pedro Pascal, né? O Pedro, ele tá com a imagem muito desgastada, né? Ele tá no Mandaloriano, tá em outras produções. Esperado padrão de Hollywood. The Last of Us, assim, então eu acho que isso prejudicou um pouco ser ele o ator escolhido, assim, pelo momento de ele estar muito em evidência, assim, então a gente via outros personagens, não que ele atue mal, acho que ele faz bem, todos estão atuando bem, mas a melhor coisa do filme, assim, que eu achei mais legal é a estética retrofuturista, de se passar nos anos 60, que ali é muito... A direção de arte como um todo, né, toda a direção de arte é excelente, assim, né, transporta dos anos 60, essa estética retrofuturista que é muito legal, né, tipo, tem a série Fallout agora também, que é essa estética, apesar de ser, né, de um outro momento ali do pós-guerra, Segunda Guerra Mundial, mas o filme em si é muito bem produzido, assim. Os filmes da Marvel, ele tem uma qualidade visual, sempre até de roteiro, né, ainda que alguns dos últimos filmes não tenham sido tão bons, assim. Até o Quantumania? Cara, eu gosto. Tu gosta? Eu gosto, cara. Eu acho que visualmente o filme é legal, entendeu? O roteiro é que é ruim, né? O roteiro daí é ruim. Não fala mal da Marvel perto do Felipe. É que o meu ponto de vista, assim, que eu gosto que eu tenho pensado, assim, é que o público tá muito exigente para filme de herói, cara. Não que a Marvel não tenha que fazer bons filmes, que eles têm que ser desleixados, entendeu? Por exemplo, a gente tava falando antes sobre o Eternos, né? Aí o Eternos é um filme que o roteiro é horrível, entendeu? Ou eles têm ali os atores, que são atores muito bons, e aí, os atores são tão bons que o filme vai se valer por eles, então nem vamos revisar tanto o roteiro. Deve ter, ou pegar roteiristas piores, né? A gente vê que a Marvel tá fazendo toque de caixa, né? Então aquele é um filme que a qualidade decai muito, assim, sabe?
O Quantumania eu também acho que caiu um pouco a qualidade, mas me parece que foi na falha de produção, que teve problemas com o ator que faz o vilão, né? O Quantumania já abortaram, assim, tal, mas eu acho que o filme é bem produzido, pelo menos. O Quantumania já começa sem qualidade, na minha opinião. Já é um filme sem qualidade. Cara, o Quantumania me dá nos nervos. Ele não gosta. Não dá. Quantumania. Mas o que me parece é que todos os filmes do Homem-Formiga ali, né, eles têm uma qualidade um pouco melhor, porque a produção tem menos mas investimento, são filmes mais baratos. Homem-Formiga 1 é um filme legal de assistir. Ele é bem feito, ele é um filme de uma escala menor também. Homem-Formiga 2 já fica mais paiazinho, já fica bem genérico, mas é um filme legal de assistir. Agora, o Quantumania... O Quantumania teve problemas de produção, assim, mas eu também concordo que a qualidade dele perto dos outros, assim, mas se a gente tava falando sobre o Thor e Amor do Trovão, eu já não acho que ele é um filme mal produzido, de forma nenhuma. Eu acho que ele é um filme muito bem feito, assim. Ele não é tão bom quanto Thor Ragnarok, só que eu acho que o fã de filmes de herói tá muito exigente, assim. Eu acho que pra época que a gente vive, a gente tem filmes muito bem produzidos, assim, pra filmes de super-herói. Eu não acho que o filme de super-herói tem que ser uma obra-prima. E me parece que os fãs estão procurando obras-primas nos filmes de herói e não é pra isso que eles são feitos. Eles são filmes pra se divertir. Concordo e discordo, mas a questão é que tá o seguinte: ao mesmo tempo que ele é um filme de super-herói, ele é um filme. Sim. E o trabalho que um filme tem que ter é ser, no mínimo, um filme bom. Sim. Então, então, por exemplo, agora qual é o meu problema com o Quarteto Fantástico? O Quarteto Fantástico eu acho que é um filme legal. Só que qual é o problema? Que é o problema que a gente tava falando agora, que dos filmes não se levarem tanto a sério, que tu não gostou. Mas nesse filme ele se leva a sério demais. Ele se acha um filme muito importante. Mas ele é importante. É sobre maternidade. É bom, é melhor impossível. Sobre família. Sobre família, é isso que importa. Lacração ao vivo, bah. Mas não, que ele se mas não acha legal isso? Não é esse tema que eu acho. Eu digo como um filme de super-herói, como o filme de super-herói que ele é. Porque ele entrou na época que tu tá esperando pro Vingadores Doomsday lá, que a gente não tem informação nenhuma. É culpa da Marvel. Né? Exatamente, mas continua sendo culpa do filme. Não, o filme é bom. Não diz que o filme é ruim. O filme é bom. O filme é bom. Só que sobre o que me incomoda nesse filme. Mas só que ele não é um filme desleixado, ele é um filme muito bem produzido, ele é muito bem produzido. Muito bem escrito. Ao contrário, a gente tava falando ali, né, a gente não vai se prolongar, mas a gente tava falando sobre o Capitão América. Bravo, é uma coisa assim o nome esse do Capitão América. É o do Hulk Vermelho lá, né? Esse já é um filme que teve escolhas muito mal feitas. Assim, o ator que faz o Capitão América é ótimo, né? Ele como personagem. Não, os atores são ótimos. Assim, exceto que eles trouxeram o Han Solo lá pra fazer o Hulk, e tu vê que ele só tá ali pela grana, ele não tá afim de fazer aquele filme assim. Eu acho que ele atua bem, cara. Eu acho que ele atua bem. Eu acho que ele tá muito no piloto automático de mau humor, assim. Não, eu acho que o problema foi... Assim, pras pessoas, né? Eu acho que, assim, que como o Harrison Ford, ele atua muito bem. Mas a troca... Continua. Eu acho que como o Harrison Ford, ele manda... Como ator também, ele manda muito bem. Só que a questão é que é troca do nada, né? Do nada tu tá com um ator e tu vem pro cara sem bigode. Aí até eles brincam, tu mudou de aparência. Isso prejudica também, né? Mas o filme é muito mal escrito, assim. Não. De qual filme dele que tá falando agora? Do Capitão América Brave New World. Porque o William Hurt, que fazia o mesmo personagem, morreu, né? Sim. E colocaram o Harrison Ford no lugar. E eu acho... E é assim, ó, que prejudica esse filme no... Eles estão tocando de um personagem muito icônico, então eles tinham que ter tido muito mais calma para passar do novo Capitão América. Não, mas é que tá, eles tiveram tempo suficiente. Só que assim, o que é a falha da Marvel atualmente para mim? É que eles se pautam nas séries para fazer uma transposição para um filme, entendeu? Então, para te gostar do filme, tu tem que inclusive assistir a série lá do Capitão América e o Soldado Invernal, que é uma série muito melhor que o filme. Aí que tá. Se tu assistir a série, tu não vai gostar do filme, porque a série é muito boa. Sim. E não é essa questão que eles estão dando mais seriedade pra série. É que na série eles colocam uma coisa e no filme eles já descontinuam o que eles fizeram na série. Então a série, eles produzem uma coisa tão bem feita, igual o WandaVision. Eles produziram um negócio pra depois desconstruir totalmente no Doutor Estranho Multiverso da Loucura. Eles constroem uma coisa boa pra depois a Marvel mandar tudo pra merda. Aí... E às vezes parece que eles se basearam assim, vamos fazer isso aqui pro pessoal assistir a série, daí eles vão entender o que tá acontecendo aqui. Então parece que fica faltando alguma coisa pra quem só vê os filmes. A construção do Sam Wilson no Soldado Invernal, na série lá, é muito boa. É muito boa. A questão do soro. E aí entra a questão que eu acho interessante no filme é quando eles tratam do esqueci o nome do cara.
que tem o soro do super soldado, que ele é Soldado preso. Invernal. Não, o outro que é preso injustamente. É preso, exato. Aí. Super racismo e tal. É, e aí, tipo, só que daí eles deixam isso de uma forma tão mal jogada que, tipo, eles só praticamente parece que parece que eles estão jogando na tua cara que eles só estão fazendo isso pra dizer que a sociedade é racista e estão tentando lacrar no filme. E esse é um personagem, como tu disse, ele aparece na série lá e na série ele é bem desenvolvido e aí no A filme série ele tá bem ele é jogado, sensacional, e no filme, tipo, A série é excelente. Eu não vi o filme. aí eles ficam trocando de traje toda hora também. Do nada, o Sam Wilson largou o traje que ele tinha. Só pra vender boneco. Mas no Quarteto Fantástico, assim, o elenco é muito bem escolhido, Sim, exceto com que certeza. eles pegam ali, então, o Pedro Pascal, que aí ele Pascal, né? Pascal, da De Pascal, né? Então, o Pedro Pascal, ele tá com a imagem muito desgastada, né, em outras produções, e eu acho que eles poderiam ter colocado um outro ator que tivesse menos evidência, que ia casar muito mais dentro do elenco, assim, né? Só que mesmo assim, dá pra ver que eles tiveram muito capricho no Quarteto Fantástico, eles viram que os fãs estavam criticando muito as produções anteriores, não estavam gostando, estavam achando desleixado, até porque algumas realmente eram, apesar de que eu considero que os fãs também estão muito exigentes, só que daí a gente vê assim que eles apostaram tudo no Quarteto Fantástico, vamos apostar no que a gente sabe que funciona e não vamos tentar fazer nada diferente que é pra... Porque o vilão, o Galactus não me dá medo nenhum, porque qual que é o medo do Galactus? Que ele vai destruir o... mas ele tá bem feito. Ele tá bem feito, só que eu não tenho empatia nenhuma com o Galactus. Se ele morreu ou não, eu tô pouco me fudendo. Porque com a questão do Galactus, ele quer só... eles não botam toda a pressão, a escala que ele deveria ter, né? e daí ele só quer destruir, bota como se fosse um vilão genérico, eu quero destruir o mundo. Não, o Galactus é muito mais profundo. E roubaram o bebê. Roubaram um bebê, coitada da mulher lá. A surfista prateada podia ter um puta de um desenvolvimento também, daí ele só bota ela como capanga do Galactus. E flashback. Eles realmente poderiam ter dado mais tempo de tela pra ela, é que o Galactus é um personagem difícil de trabalhar, assim, porque... E eles colocaram muito tarde o Galactus no universo da Marvel. E ele é um personagem unidimensional, assim, no sentido de que ele não tem background, assim, não dá pra ele, assim, ele sofreu muito na vida, por isso que ele virou um vilão, né? Então é mais difícil de trabalhar. E pelo que eu já tô sabendo do Doomsday, eu vou ser bem crítico, porque vai ter uma parte do Quarteto Fantástico que vai se repetir no Doomsday, que eu tô quase, olha... Ficar olhando as... Não, mas é que tem minhas fontes boas, né, sobre o filme. Por exemplo, eu consigo saber de qualquer filme que tu quiser agora. Mas tem uma base que, tipo assim, no Doomsday não vai ser um filme ruim. Eu acho que não vai ser um filme ruim. Mas vai ter aquela galera que vai dizer, ai meu Deus, o Robert Downey Jr., o Chris Evans é o melhor filme, tem a melhor atuação, tem os atores, o filme é muito bom, o melhor filme que eu vi na minha vida. Não pode ser que vai ganhar de Guerra Infinita. 10 anos construindo o Thanos. Eu tenho medo do Thanos, eu não tenho medo do Senhor Destino. Mas já que o Ryan entrou nessa pauta aí, eu sei que o Hidalgo tem horário, inclusive. Né? Antes, então, Hidalgo, eu queria saber aí como é que estão as tuas expectativas pro Supergirl e pro Vingadores Doutor Destino, né? Eu sei que pra quem escutar os nossos outros podcasts, né, da visão do Hidalgo, ele gostava muito dessa visão do Zack Snyder da DC, sempre preferiu a DC em detrimento dos filmes da Marvel. Que não teve Supergirl, né? E daí, agora, quando vem essa visão do James Gunn da DC, aí o Hidalgo ficou órfão do Zack Snyder aí. Eu tenho que botar as coisas no filtro preto e branco e no 05 pra assistir agora em Benzime. Então tu vai gostar do Homem-Aranha no ar. O que eu acho que esse filme vai fazer? Ele vai ser bem sucedido, não sei se vai ser bem sucedido na bilheteria, mas... Supergirl. Ah, tá. Por quê? Porque na bilheteria eu acho que não vai muito bem, mas eu acho que o filme vai render o que tem que render, que é vender boneco e trazer um universo mais expandido do filme do Super. Então, ele vai conseguir atingir os objetivos. O filme não vai conversar comigo, eu vou assistir quando der, quando tiver um tempo, em casa, se tiver eu vou assistir no dia e eu passo pra vocês. Aqui, ó, ele vai estar atualizado. E, bem... Esse filme em si, zero expectativa. Eu acho que vai ser mais do mesmo. Vai ter muita trilha sonora, muito rock, muito punk rock, muita referência do que o James Gunn já faz. Vai ter algum bichinho fofo. Então, o Krypto vai estar no filme também. O Krypto vai estar no filme, então... Pra ti vai ser o Krypto 2. Exatamente. Eu acho... Um novo desafio. Salvando um novo kryptoniano. Eu não vi os trailers, tá? Mas eu tô ligado que vai ser de uma... Eu não tô animado pro filme, tá? Mas eu acho que vai ser bom. Mas eu também acho que vai ser uma pegada já diferente do Superman, pelo que eu tô sabendo do filme. Ele já é uma pegada
mais diferente, porque a Supergirl, como é que é a questão da Supergirl? Ela tá completamente outra vibe. Por exemplo, lá no Superman, você já entende a vibe dela. Ela tá bêbada. Ela tava lá no mundo pra poder se encher a cara, tá ligado? No mundo lá do Kryptonita Vermelho. Então, tipo, já vai ter uma vibe completamente diferente. Essa é a minha aposta no James Gunn, que ele consegue transmitir as vibes. Eu acho que talvez tu goste mais do Supergirl. Eu também acho. Essa vibe diferente. Só que apesar de que é o James Gunn, né? Inclusive, o Mas, Superman. gente, eu acabei de falar que eu acho que os kryptonianos são um nível acima. O que pegaram? Uma kryptoniana adolescente e transformaram numa bêbada comum, rasa, humana? Não. Sim, mas o filme vai lidar com ela tendo essa responsabilidade. Não, mas peraí, né? A premissa já é ruim. Mas deixa o Rodrigo falar qual é a expectativa dele do Supergirl, que eu quero voltar nesse teu ponto Tá. dela tá bêbada. Fala, Rodrigo. Pois então. Olha, eu vi os trailers da Supergirl e eu achei... Eu tô um pouco na dúvida, mas eu tô para dizer que eu acho que vai ser bem interessante essa abordagem que vai ser o James Gunn que vai dirigir também. Sim. O Supergirl é o James Gunn? Mas é ele que lidera, se não me engano. Eu achava Acho que que ele é é só só produtor. Só Eu acho que é produtor. outro diretor. Então, eu Mas eu sei que a parte do Superman é ele que dirige. Eu gostei dos trailers que eu vi. Gosto daquela cena em que ela diz, como é que é? Pelo visto, a coisa que vai ficar difícil para vocês. Aí começa a dar sorriso em todo mundo, achei legal. E vamos ver. Claro que o Krypto vai se transformar mais no filme e também ver que ele vai passar por dificuldades, né? Eu acho que vai ser ferido em alguma coisa. Se o Krypto morrer, eu vou sair na rua. Não, vou protestar, não é Vou possível. protestar. Não pode acontecer isso. Então. E a minhas culpa do expectativas são Ayrton boas, Souza. vamos ver o que vai dar. James Gunn tem a habilidade de tu se importar mais com um animal de CG do que com o próprio ator em teatro. Mas é o animal de CGI, né? É o animal de CGI. Não, mas não pode isso. Então, cara, da expectativa do Supergirl, assim, eu acho que vai ser um filme que, ainda que eu tenha gostado bastante do Superman, eu vou gostar mais ainda do Supergirl, porque eu conheço o quadrinho, eu já li o quadrinho. Até gostaria de dar uma indicação para quem não assistiu quadrinhos da Sarjeta, que é do canoense, inclusive, o Alexandre Link, ele era canoense, hoje ele mora em Santa Catarina, mas ele é um professor com doutorado, formado em cinema, mas o doutorado dele foi feito em cima de quadrinhos, então ele comenta no YouTube quadrinhos, no Instagram também, Quadrinhos na Sarjeta é o nome do canal dele no YouTube, no Instagram e tal, pra quem quiser seguir, ele é de Canoso, que eu acho que é interessante, né? Vocês vão achar lá ele comentando sobre o quadrinho do Supergirl, eu não lembro o nome desse quadrinho agora, mas eu lembro o que acontece, né? Porque a Supergirl, na verdade, ela tem todo um background de que ela era muito mais velha quando o Krypton entrou no colapso, então, e nesse quadrinho mostra que ela viu as pessoas morrendo, né? Diferente do Superman, que era um bebê. Que ela só é mais nova que o Clark agora, porque questão da passagem de tempo, quando ela chegou na Terra, o Clark já era o Superman. Sim, daí já é extorsão, né? Espaço-tempo da viagem e tal, né? Mas ela ela tem todo o drama, né? E o trauma de ter visto as pessoas em Krypton morrerem, né? Então ela fica bêbada pra esquecer isso, porque ela é traumatizada, entendeu? Então tem todo esse background pra personagem de que ela é traumatizada, né? Então ela não é otimista, pelo menos no início dela, assim como o Superman, porque ela passou por esse trauma, né? E por isso que ela bebe, né? Inclusive ela tem que ir no planeta lá de Sol Vermelho para ela conseguir beber e ficar bêbada, né? Porque ele tem mais isso, né? Na Terra ela não consegue beber e o Superman também, eles não ficam bêbados exatamente pela super força e tal, né? Então eu acho que o filme vai ser mais sombrio nesse sentido, apesar de que o James Gunn, né, vai botar piadinha e tal, assim, mas eu acho que ele vai estar mais controlado. E ela vai ter muito mais tempo de tela, desenvolvimento, de interação com o clipe. Aquilo que eu queria que fosse pro Superman vai acontecer com ela. Porque eles não têm que apresentar muitos personagens novos, né? E eu acho que é uma questão que se eu gostar desse filme mais do que Superman, é porque eu não tô esperando nada desse filme. Não tô esperando nada. Imagino que vai ser um filme bom, mas não tô esperando nada. Então, como eu vou assistir sem expectativas, é por isso que talvez eu goste. Eu acho que o Jason Momoa como lobo também vai ser legal. Isso aí eu achei... O que tu achou? Eu achei interessante, né? Porque ao mesmo tempo eles não podem deixar de usar os bons atores do universo anterior. Eu acho que, inclusive, isso é uma coisa que eu vi um comentário dizendo que tinham que trazer a Gal Gadot como Mulher Maravilha de novo. O Fiel como Mulher Maravilha foi muito bem, mas ela é uma atriz horrorosa.
Ela atuou muito mal. Ela encaixou muito bem no personagem. Mas ela, como atriz, é horrorosa. É que isso foi um erro lá da DC, né? A DC apresentou uma versão de Aquaman totalmente diferente dos quadrinhos, usou o Jason Momoa pra isso e agora estão trazendo ele como lobo, né? Só que ele é perfeito pro lobo, né? Sim. Só que também ele vai ter que apagar um pouco a imagem. Vai ser estranho pros fãs, principalmente, que não conhecem o quadrinho e não vão entender por que o Jason Momoa tá fazendo aquele personagem, né? Por que trouxeram... por que o Aquaman agora é um outro personagem? Então, sim, eu sei que vai estragar a experiência pro fã mais casual, né? Que só tá indo ver um filme, assim, né? Eu vou gostar porque a gente sabe quem é o personagem do Lobo, a gente sabe que o Jason Momoa encaixa muito bem no personagem do Lobo. Eu acho que isso vai ser legal pra gente, mas ao mesmo tempo eu sei que vai estragar um pouco a experiência do público mais casual. Vai ter gente que não vai dizer, que frescura, não olha mais esse negócio de super-herói por isso. Gente, gostaríamos de agradecer então a presença aí do professor Hidalgo, que já está de saída, né, que precisa, mas o Rayan e o Rodrigo, se quiserem continuar mais um pouco aí, pra gente falar sobre do Doomsday. Quer dar uma palavrinha final sobre o Doomsday? Vingadores Doutor Destino vai ser um baita de um filme. Esse tu tá... Eu acho, tô mais otimista. Vamos lá. Valeu, gurizada. Tchau, tchau. Valeu, Hidalgo. Obrigado. Obrigado, Hidalgo. E aí, Rayan, quais são as expectativas para os Vingadores do Doomsday? Agora eu vou protestar. Minha questão com Vingadores Doomsday, cara, é um filme que, assim, provavelmente vai ter um cara que não vai gostar, sou eu. E eu sou muito fã dos filmes do super-herói, eu sou muito fã, eu sei defendê-los, portanto que eu defendi o Superman com meu sangue em todos os pontos que vocês falaram, mas eu também entendi o ponto de vocês, mas eu expliquei o porquê que eu estava defendendo. Mas o Vingadores Doomsday é literalmente um desespero da Marvel. Trazer o Robert Downey Jr. de volta é literalmente só para as pessoas irem assistir o filme. E isso é um jogo muito filha de uma desgraça. Porque, agora vai trazer o Chris Evans de volta. Vai trazer o Robert Downey Jr. E daí, eu me apeguei àqueles personagens, mas eles morreram. Agora, qual é o peso da morte deles? Perdi totalmente o peso da morte do Capitão América. Quer dizer, a gente não viu ele morrendo, mas a gente entendeu que ele morreu. A gente perdeu totalmente o peso de que ele tava lá vivendo com a Peggy Carter, ele voltou e ficou velho. Aí, do nada, agora ele vai voltar daquela realidade mesmo lá que ele ficou, aquele mesmo Capitão América. É o Capitão América que a gente viu. E aí? Agora ele voltou, agora ele pode. Agora, se fosse isso, eles teriam pegado o Chris Evans e não deixado ele morrer. Agora o Robert Downey Jr., eles apelaram, estão pagando o salário, ele tá pagando mais do que custou o Ultimato só pro Robert Downey Jr. E eu acho que isso vai ser uma questão muito desgraçada, porque eles vão relançar o Ultimato com cenas novas para conectar com o Doomsday, vão relançar em setembro. E aí eles não podiam ter feito isso nos milhões de filmes que eles lançaram desde o Ultimato. Eles não podiam ter construído um personagem que nem construíram Thanos, sei lá, vai botando nas cenas pós-crédito, daí ele aparece na cena pós-crédito do Quarteto Fantástico, não aparece, né, aparece só de costas, aí vai ter uma conexão com o Doomsday, vai sair mais algum filme, vai sair o Homem-Aranha ainda, provavelmente vai ter conexão nenhuma com o Doomsday, se tiver, vai ser, tô nem aí, porque vai chegar lá, dia 17 de dezembro, vai chegar no filme. Eles vão ter que me explicar num filme que ele é o vilão principal, de que ele tem que passar uma ameaça maior do que o Thanos passou, uma construção de 10 anos, revendendo de um filme que eles tiveram que relançar para explicar, ou seja, quase 10 anos de Marvel quase 10 anos depois de Ultimato, eles não conseguiram criar um personagem e tiveram que trazer de um filme que eles tiveram que relançar. Ou seja, isso é muito absurdo, na minha opinião. Mas na tua opinião, tu acha que o filme vai ser ruim? Não, eu acho que o filme vai ser bom. Só que vai depender muito. O público que mais vai gostar vai ser o público que vai achar que o filme é bom só por causa dos atores ter voltado. Igual quem não conhece a construção de Sem Volta Pra Casa. Um pouco mais casual. Acha que vai ser. Acho que Sem Volta Pra Casa foi bom porque trouxe o Tom Maguire e o Andrew Garfield, mas esqueceu da construção que o Tom Holland teve no final. Então, tipo, o pessoal que não vai analisar o filme vai achar, bom, trouxeram de volta, mas eu que vou analisar. Sei que aquilo é pura participação especial. Eu não tive nenhuma construção em meio dessa saga do multiverso com os X-Men. A última construção que eu tive com os X-Men foi lá nos filmes dos X-Men. Aí eu vou ter que me reconstruir com eles, sendo que em algum tempo eles não eram canônicos, aí eles se tornaram por causa dessa questão do multiverso. Tobey Maguire não era canônico naquela época, ele se tornou depois de Sem Volta Pra Casa. Então, eu vou ter que considerar reassistir coisas do passado, que isso não seria um problema. Só que daí, cadê a construção deles atualmente? Agora os X-Men vão ser conscientes do multiverso. Antes eles não eram. Antes não existia. Antes eles não podiam saber do Capitão América, não podiam saber do Homem de Ferro por causa de direitos. Mas agora eles sempre souberam. E
Quer falar já? Eu acho que vai ter que ter um desenvolvimento de roteiro muito bom para explicar todas essas coisas, né? O retorno desses atores e eu acredito que eles vão ter que não vão bastar apenas grandes efeitos especiais e participações especiais, mas a história vai ter que ser muito bem contada justamente para explicar a volta desses atores aí, né? Que a gente sabe que de fato a Marvel está trazendo eles de volta por apelação. Por desespero em função dos resultados pífios de filmes mais recentes, né? Então, vamos ver o que vai dar. E por que a gente está falando sobre o Avengers Doomsday? Porque a gente sabe que no final do Primeiros Passos, um certo bebê Richards é visto numa cena falando com alguém de capa verde segurando uma máscara de metal. Uau! Sabemos que é do Robert Downey Jr. Então... Quem atuou não foi o Robert Downey Jr., não. Pois é, vamos ver o que vai dar. Só pra mim entender teu ponto de vista, Raia, tu gostou do Deadpool e Wolverine? Muito. Mas eu sei que é um filme fraco, mas eu gostei muito. Tu sabe que o Vingadores Doomsday, assim, eu tô evitando pegar spoilers e vazamentos, assim, porque eu quero que o filme me surpreenda, não sei muito bem o que esperar. É certo que eu acho que a Marvel tá caprichando, apesar de ser uma ideia esdrúxula, né? Esdrúxula de trazer o Robert Downey Jr. para ser o Doutor Destino e tal. Tem todo esse caráter, assim, de que eles estão meio que no desespero mesmo, né? Porque os outros filmes não deram tanto lucro quanto eles queriam, né? Alguns deram prejuízo, inclusive, e eles querem garantir o lucro dessa vez. Esse filme, né? Eles vão relançar o tanto de vezes necessário para passar o ultimato de bilheteria, para passar Avatar, sei lá. Aí o James Cameron vai lançar Avatar para passar o não sei. Tem todo um caráter assim de caça-níquel, né? Vamos fazer o que o público quer. Mas vamos ser sinceros, Guerra Infinita é muito impossível esse filme ser mais filme que Guerra Infinita. É difícil, mas eu acho que, tipo assim, eles vão caprichar em roteiro, eu acredito muito. Não, eles têm uma ideia, e aí eles têm que caprichar muito no roteiro para fazer um filme que com tela funcione. É o mínimo que eles têm. Então, eu acredito que eles estão revisando várias vezes para ver se que o filme tem que funcionar. Mas aí que tá, para contar para vocês, tem gente que ainda acorda cedo para ver coisinhas que a Marvel tá postando pra saber mais coisa do Doutor Destino. Sabe aquela, não sei se vocês chegaram a pegar essa época, né? Eu era dessa época de acordar, vai sair vazamento de Vingadores, Guerra Infinita, o Thanos de armadura, o Capitão América tá levantando o martelo, o vazamento, meu Deus do céu. Isso era loucurado, porque isso era um universo que estava sendo construído, a gente viu aquilo acontecer, a gente viu cada personagem evoluir, não era por acaso. Aquela cena do Capitão América levantando o martelo do Thor foi construída lá em Vingadores Era de Ultron, onde quando o Steve Rogers vai pegar o Mjolnir, ele se mexe e o Thor fica assustado. E aí aquela cena tem uma conclusão, ou seja, tudo realmente foi construído. Agora, o que vai ser construído? Porque nesses quase 10 anos que se passaram, eu não tive uma cena com os X-Men, eu tive um filme com o Quarteto Fantástico, eu tive um filme com o Thunderbolts, que é os Novos Vingadores. Eu tive uma coisa com cada um. Sim. Então, não foi nada construído. É, isso que eles não estão fazendo agora, tipo, porque isso é uma rima visual, digamos assim, né? Rima lá do Era de Ultron com o... Sim, isso foi uma coisa que foi construída. Só que o que eles estão fazendo? Eles estão puxando de filmes anteriores, mesmo filmes ruins, né? Porque os X-Men lá, então eles estão trazendo o Ciclope lá dos filmes do X-Men, que o primeiro é bom, o segundo é excelente, o terceiro é um desastre, né? Isso. Mas mesmo assim eles estão trazendo o ator, estão trazendo vários atores da Sony que eles compraram, né? E então estão trazendo para esses, rimando com filmes anteriores, né? Eu acho que isso vai acabar compensando essa construção que eles não fizeram. Então eles vão trazer, principalmente, o Hugh Jackman não deve aparecer no primeiro, mas deve aparecer no segundo. Aparece. Né? Então eles vão conseguir compensar essa construção que eles não fizeram, trazendo os atores desses filmes anteriores que eram de outro estúdio, inclusive. Vai aparecer Hugh Jackman, vai aparecer Ryan Reynolds, vai aparecer Tobey Maguire, vai aparecer quem tu imaginar, vai aparecer todo mundo. Então, como eu tô fugindo dos spoilers e dos vazamentos e tal, eu não sei bem o que esperar, mas eu tenho uma expectativa muito boa, assim, eu acho que vai funcionar. Eu só vou te dizer uma coisa, eu acho que ao mesmo tempo que pode ser legal, por exemplo, eles darem um final ao Homem-Aranha do Tobey Maguire, dar um final ao Professor Xavier, dar um final a esses personagens, sei lá, o Tobey Maguire morre lutando contra o Doutor Destino.
Tá, é um final legal. Mas aquele Tobey Maguire que foi criado lá em 2002 nunca ia ter esse final. E a gente sabe que agora ele tem a continuação. Em Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, eu acho incrível o que eles fazem. Porque eles pegam aquele personagem já crescido, já evoluído. Agora do Doomsday, do nada esse personagem voltou a ser importante pra Marvel. Antes eles não podiam ter usado. Tipo, eu sei que tem toda a questão contratual, mas a Marvel nunca tinha pensado nisso. Agora eles só podem usar, tudo que eles estão podendo usar, só que eles podiam ter construído isso antes. Eu não me importaria de esperar mais 10 anos de tudo isso ser construído. Eu ia achar que ia ser justo, porque é isso que a gente merece. Na verdade, eu acho assim que eles estão se apressando, porque eles querem a grana, né? Mas eu acho que não impede deles fazerem depois, tipo, outros filmes que se passem até antes desse, ou que a partir desse bagunça a linha temporal, assim. Porque vai ser um reboot. Mas me parece que, tipo assim, principalmente na corrente do Homem-Aranha, eles possam fazer outros filmes com o Andrew Garfield. Não vão fazer também. Será que eles não vão fazer? Não vão. Porque a partir... Vai ter esses dois, o Doomsday vai ser parte 1 e parte 2, né? Vai ser o Doomsday e o Guerra Secretas. E daí depois não tem, acho que nada anunciado, assim, de filme... Não, porque é um reboot. Né? Então, mas depois disso eles vão ter que fazer alguma coisa e de qualquer novo, se questão... não funcionar a reconstrução do universo, eles vão ter que fazer de novo. Qual a questão do reboot? Vamos botar um ator como Capitão América, vamos botar um ator como Homem de Ferro, vamos botar um ator... quem tá bom vai continuar, vamos tentar, não duvido de continuar o Chris Evans como Capitão América, não duvido de... Não, o Robert Downey Jr. só não vai continuar como Homem de Ferro porque vai ser um salário muito alto. Mas eles vão permanecer porque eles não vão ter coragem de criar algo bom sozinhos. Eles vão permanecer nisso e infelizmente é o que vai acontecer. A Marvel não se mostrou autoritária e confiante, porque quando eles tiveram a chance de fazer isso, quando todo mundo acreditou, quando eles realmente podiam fazer uma coisa legal e boa, igual eles construíram na Saga do Infinito, eles não conseguiram. Eles podiam, mas eles não quiseram. Mas eu considero que ainda é mais legal eles fazerem o Vingadores agora do que eles continuarem tentando construir um universo com não, agora tem que acabar mesmo. E não conseguirem, entendeu? Porque é o que eles estavam tentando. Não, sim, mas agora, por exemplo, eu sei que isso vai ter um bom impacto na história do Homem-Aranha. O Homem-Aranha vai ter seu filme agora. Então, as pessoas que assistiram disseram que vai ser nível Homem-Aranha 2 do Tobey Maguire. Eu tô muito ansioso como fã do Homem-Aranha. Isso é incrível pro Homem-Aranha, principalmente do Homem-Aranha do Tom Holland. E aí? E se acontecer alguma coisa no Doomsday? E como é que vai ficar o Homem-Aranha? O que vai acontecer? Vai mudar toda a cidade do Homem-Aranha? Vai mudar toda a vida do Homem-Aranha? De novo ele vai começar a viver com os heróis? As pessoas vão saber quem ele é? Ou ele vai voltar a ser o Homem-Aranha? O que vai acontecer com o Homem-Aranha? Sei lá, Deadpool. Ele vai aí, como é que vai acontecer? O Wolverine. Os personagens que a gente sabe que vão ter continuidade. Mas a franquia do Homem-Aranha, acho que tem eles fazerem com o Tom Holland, no máximo, mais esse filme mais 2, se é que vão fazer. Bom, vai ser uma trilogia com o Tom Holland. E aí depois já vão... Eles não contratam para mais uma trilogia. Miles Morales? Sim, o Tom Holland falou que ele vai passar o manto para o Miles Morales um dia. Só que eles não podem assumir essa modinha do Miles. Eu amo o Miles Morales, pra mim é sensacional. Principalmente, a gente critica o jogo ser muito curto, eu platinei todos os jogos da Homem-Aranha, é muito incrível. Só que a questão é que o Miles Morales virou modinha. E eles esqueceram do Peter Parker. E se eles não concluírem mais essa trilogia do Tom Holland, se eles conseguirem fazer um filme cinema com esse, pique o Homem-Aranha 2 realmente, isso é sensacional. Se eles não concluírem uma trilogia e começarem a meter o Miles Morales... Cadê o Homem-Aranha? O Homem-Aranha também é o Peter Parker. O Homem-Aranha começou como o Peter Parker. Eu quero saber a conclusão do Peter Parker. E mesmo agora esse filme do Homem-Aranha, ele já é, tipo, quase, digamos assim, uma sobra do que vinha já do universo antes dos Vingadores e do Homem-Aranha com o Tom Holland, né? Quando, na verdade, eles já estão se preparando para trocar ele. É o primeiro filme independente do Homem-Aranha. Do Tom Holland de Ferro, né? Esse não vai ter o Homem É o primeiro Ferro, filme do Homem-Aranha independente. Aqueles reflexos, né? Porque esses três filmes do Homem-Aranha foram bem produzidos. O que traz o Tobey Maguire e o Andrew Garfield, a gente se divertiu muito. Mas a gente sabe que eles modificaram muito a persona do Homem-Aranha, assim, né? Sim. Só ele não ter aquela questão do tio Ben e ser o Homem de Ferro, aquilo ali alterou muito o personagem. Sim, também. mas aí eles conseguiram consertar isso no Sem Volta Pra Casa. Eles conseguem fazer a participação do Tobey Maguire ser efetiva na vida do Tom Holland. Eles conseguem fazer o Andrew Garfield dar um peso na vida do Tom Holland. Tanto que o traje que ele faz é inspirado no traje dos dois. Não sei se vocês perceberam esse detalhe. Então, o peso que o Homem-Aranha tá vivendo agora é uma coisa completamente nova. Uma coisa que eles acertaram muito, que infelizmente o boneco vaza isso. O Hulk vai estar no filme. O Hulk que a gente gosta. O Hulk que vai meter a porrada de todo mundo. A Jean Grey tá no filme. Então, tipo assim, a gente vai ver o que a gente pediu por muito tempo no filme do Homem-Aranha. Isso é sensacional. Aí,
que acaba isso aqui, logo depois tem Vingadores. Isso pode foder o Homem-Aranha completamente. Ele já vem inserindo personagens para poder usar no Vingadores, né? A própria Jean Grey que se vai aparecer no Homem-Aranha para eles poderem usar no Vingadores. É a 75, ela, né? É a guria lá do Stranger Things. Também. Mas é uma forma de ela já ser conhecida quando chegar no Vingadores, né? Mas eu acho que eu não duvido que ela tem um papel muito importante. Eu acho que ela é mais pro filme do Homem-Aranha mesmo. Eu acho que ela vai ser a Jean Grey oficial depois do reboot, tá? Eu acho que ela vai ser, inclusive. Mas eu acho que vai ser isso aí. O que é estranho é isso, né? Eles ficarem inserindo os atores pra uma coisa que eles já é um reboot, né? Então, tipo assim, o Tom Holland já é de uma fase anterior da Marvel. Sim, mas ele vai permanecer aí eles vão começar e aí vão manter ele, mas outros personagens. Isso vai ser estranho. Não, é que assim, a questão do reboot é que eles vão manter o que dá certo, vão trocar o que tem que trocar, por exemplo, eles precisam trocar a Capitã Marvel. Sabe que é uma atriz que dá problema pra cacete. Eles botam uma atriz ali que tá bom, agora eles podem acertar e podem trabalhar muito melhor. Eu preciso do Capitão América de volta, traz o Chris Evans de volta, e daí pode ser um Chris Evans que nem conheceu o Homem-Aranha. Agora ele sempre viveu com esse Homem-Aranha. Agora traz a Jean Grey, eles sempre cresceram no universo juntos, mas eles sabem o que aconteceu. É isso. Sem contar que nós vamos ter duas baixas importantes, né? O Sebastian Stan, que fazia o Soldado Invernal, acredito que ele vai estar fora, porque ele vai estar fazendo o The Batman parte 2, ele vai ser o Harvey Dent. Mas é que a questão dele já foi gravada, né? Já foi gravado. Já tá sendo gravada nos Day, já tá sendo terminado. Eles estão fazendo a produção igual o Ultimato, eles estão gravando os dois ao mesmo tempo. Tá certo. E também a Scarlett Johansson, que já morreu como Viúva Negra, que também vai estar no The Batman parte 2 como a esposa do Harvey Dent. Foram pra concorrente. Traidores. Só que eu acho que eles não vão fazer no Vingadores. Não, deu treta com a Marvel. É ela. Ela tá processando, ela processou a Disney. Ainda bem, porque, olha, eu acho que ela sofreu muito no filme dela. Eu queria muito o filme da Viúva Negra bom. A Viúva Negra merecia, infelizmente o filme dela é horroroso. Ela merecia muito o filme bom. O filme em si eu não acho ruim. Eu acho que poderia ter vindo muito antes, né? Eu acho que o problema dele é o time, sabe? Sim, mas também, que vilão o que fizeram com o Taskmaster, cara? O Taskmaster não é aquilo lá, não. Virou uma coisa genérica. O problema não é nem trocar o gênero. Por exemplo, a Surfista Prateada ficou bom, ficou massa. Só que a questão não é trocar o gênero, a questão é que eles não conseguem nem construir o personagem original, aí quer trocar o personagem, sabe? E o filme que... O que seria os Novos Vingadores, que muda o nome do filme, como é que é? Thunderbolts. Gostou? Sensacional, acho o filme muito bom de verdade, acho que é um filme que tem coragem, né? É uma coisa que faltou nessa fase da Marvel, é um filme que tem coragem, é um filme que age como um filme independente, ele não tem medo do filme que ele é, e ele sabe o tom que ele tem que se levar, quando ele tem que se levar a sério, aquela questão da depressão, eu me identifiquei muito, achei absurdo, achei que foi corajoso. E ele usa bem menos humor também, como escada, né? Então, mas aí que tá, ele usa no tempo certo, entendeu? Ele usa quando tem que usar. São piadas largadas, né? Quando o filme usa, quando tem que usar, é perfeito. Quando o filme se considera sério, e ele é sério, sensacional. Agora, quando o filme não é sério, e ele quer se considerar um filme absurdo, o filme é horrível. Mas então, estamos indo para os finalmente aí. O que tu achou da experiência de gravar conosco? Cara, eu hoje achei na sensacional. Escola? Estamos num feriado, né, dentro da escola, então isso acredito que seja uma experiência diferente para um aluno vir para um feriado. Quem diria que um aluno viria num feriado? Então, se quisesse se despedir e falar como é que foi a experiência. Eu achei que foi uma experiência muito boa, né, porque eu já li do meu trabalho, já é falar, né, então é algo bom, primeira vez que posso me expressar sobre esse lado mais nerd publicamente, posso expressar minhas opiniões, minhas raivas, ser processado pela Marvel e ser processado, ser criticado, então algo massa, posso me expressar, de verdade, expressou sobre o lado nerd, eu acho incrível e agradeço a oportunidade que o senhor me traz a isso, e é massa, muito obrigado aí, foi uma participação muito boa, as opiniões diversas dele foi muito bom também de contrastar, de conversar com o professor Hidalgo, com o professor Rodrigo, com o senhor também, então é isso. Rodrigo, então, as despedidas também está afastado da escola, né, presencialmente, fazia um tempo que não vinha nos visitar, porque está de licença saúde, a comunidade escolar sabe o porquê, e não procure saber, né, dá uma olhada nas redes sociais aí, mas é um prazer te receber de novo aqui na escola, ainda mais para o projeto de podcast que a gente começou lá em 2019, né, tá parado, mas a gente vai voltar aos poucos aí.
Legal, eu te agradeço, Felipe, por mais essa oportunidade aqui. Estou sempre à disposição quando quiser gravar de novo, tiver uma nova ideia aí, é só chamar, estou sempre disponível. Como eu falei no início, cultivo esse projeto com muito carinho, porque ajudar a desenvolvê-lo, né? E por enquanto estou afastado, mas estou me restabelecendo, estou me reabilitando e acredito que em breve eu tenha condições aí de estar presencialmente na escola também. Talvez daqui mais uns meses, vamos ver como é que o tratamento vai acontecer. Mas em breve estarei de volta. Sigam o Ryan Rosa, o Gaúcho Nerd. Sigam Escola ALP. Eu dei uma bugada maneira aqui. Então, agradecendo aí ao Rodrigo, ao Ryan, né? Estamos aqui numa quinta-feira de feriado de Corpus Christi, às 22h44 na escola aí. Então, falando sobre o que a gente gosta, né? Mais o projeto de podcast, né? Agora que o Rodrigo está voltando aí para o presencial, ele sabe que a gente começou lá em 2019, quando terminava o expediente na sexta-feira, a gente entrava madrugada dentro aí, gravando, né? Às vezes até dia de semana, já aconteceu em vésperas de feriado, né? E domingo a gente viu gravar muitas vezes também. Exato. Espero que a gente possa retornar aí, apesar de que a rotina na escola, às vezes, ela exige bastante. Nos exige muito tempo e é tão estressante que às vezes não sobe energia pra gente tocar o projeto aí, mas a gente gosta muito, principalmente quando os alunos participam, né? E os alunos estão disponíveis, né? Todos os alunos estão convidados para participar do projeto, né? A gente convidou o Ryan porque a gente sabe que ele gosta muito de cultura nerd, aí a gente também, né? Somos professores nerds aí. Isso. Se for ver, a maior parte dos episódios do podcast são sobre coisas culturais, os filmes da Marvel, os filmes da DC, né? A gente tem muitos episódios sobre isso. Agradeço o Hidalgo, que não pôde ficar até o final aí, mas gravou conosco, também se disponibilizou para vir lá de Porto Alegre, né? Ele veio lá de Porto Alegre para gravar presencialmente com a gente, porque a gente gosta muito de fazer esse projeto, de estar junto, conversar sobre isso, né? E a gente faz muita parte do nosso trabalho e é excelente a gente poder fazer esse tipo de coisa. Então agradecemos aí o Ryan, o Rodrigo, o Hidalgo e a todos que nos assistirem aí, então. E ficamos por aqui até uma próxima aí. Dia 16. Dia 16 temos show aqui na escola, né? O Ryan, que é comediante, vai abrir o show do Guto Lima, que vai se apresentar aqui na escola, amanhã e tarde, né? O Ryan também abriu o último show do Guto Lima aqui no Boteco Comedy de Canoas. Tem show que dia, Ryan, agora? Eu tenho show dia 11 de junho, eu vou estar abrindo o show do Joey Cardoso ali no Boteco Comedy também, dia 14 lá no Estaleiro Dois Irmãos, dia 16 aqui na escola, dia 19 no Circo Bar e dia 25 em Porto Alegre no Terreiro Bar, abrindo o show da Nery Coelho. Então, sigam a Escola LP, sigam a L Podcast, Ryan Rosa, o Gaúcho Nerd, Rodrigo de Nebir e esse que vos fala aqui, diretor Felipe Fraga. Então, ficamos por aqui. Vida longa e próspera a todos.